Boa tarde a todos. Eu vou passar para vocês o capítulo 27, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a maneira de orar. Hoje nós vamos aprender a maneira certa de orar, né? Porque cada um faz a oração à sua maneira. Muitas pessoas não sabem como orar, né? Então hoje a gente vai aprender de uma maneira mais gostosa. Vamos iniciar com uma historinha que Humberto de Campos coloca no seu livro. Humberto de Campos assina o Irmão X, né? E ele nos conta uma história muito bacana a respeito da prece. Numa cidade qualquer, todo dia um andarilho entrava na igreja ao meio-dia, se ajoelhava diante do altar, ficava 5 a 10 minutos e ia embora. O sacristão, vendo aquela cena diariamente, ficou curioso e se reportou ao padre dizendo: "Estou achando que é ladrão, porque fica olhando para o altar e temos ali peças preciosas." O padre passou a observar e um dia chegou perto do andarilho e perguntou: "O senhor vem aqui todos os dias, olha o altar e vai embora?" E ele responde: "Padre, eu não sei rezar, então eu olho para a imagem de Jesus e falo: Oi Jesus, eu sou o Zé, o senhor me proteja." Levanto e vou embora. A partir desse dia, o andarilho e o padre se tornaram amigos. O tempo passou e o andarilho parou de ir à igreja. O padre ficou preocupado e começou a procurar por ele em hospitais, na delegacia, até que chegando em um hospital de irmãs de caridade, perguntou se ela não sabia de algum doente internado com as características que ele descreveu do andarilho. A irmã disse: "Que bom que o senhor apareceu para saber dele, padre. Vamos interná-lo no hospício porque ele é louco. Todos os dias ao meio-dia ele desata a conversar e a rir sozinho." O padre se prontificou então a esclarecer a questão. Se dirigiu ao leito onde José estava e disse a ele: "José, as irmãs estão preocupadas com você, achando que você é louco. O que está havendo? Todo dia ao meio-dia você fala sozinho e ri o tempo todo." "Seu padre, todo dia nessa hora entra aqui um homem de cabelos longos, olhos azuis bondosos, olha para mim e diz: Pois é, eu sou Jesus e vim te visitar." Bom, esse simples conto do Irmão X, ele ilustra a simplicidade da prece, né? Ela não precisa de muito rebuscamento para ser ouvida, muito pelo contrário, né? Vocabulário elaborado, local sofisticado, nada disso. A maneira de orar mostra o modo como a gente se relaciona com Deus. É somente pelo pensamento, né, gente? A prece é somente pelo pensamento. Não existe outra maneira de você se relacionar com o divino, se relacionar com Deus, se relacionar com o mundo espiritual. É só através da prece. E da prece pelo pensamento, né? Nós vamos ver que aquela prece elaborada que você começa a falar, enquanto você faz a prece em voz alta, você está pensando que o arroz está queimando no fogo, né? Que o marido está demorando para chegar, que as crianças vão chegar e você não tem almoço pronto, e está saindo a prece. Essa prece não vale nada, né, gente? Ela não pode valer nada, porque ela não vai passar, como diz Raul Teixeira, do seu telhado. A prece não é quantidade. Você não precisa passar 1 hora falando. Ela é qualidade. Segundo o irmão Camilo, pelas mãos de Raul Teixeira, a prece que sai só da boca, ela não vai nem até o telhado. Nem tem como, né, gente? Porque falar, até papagaio fala. Mas ela tem que sair daqui de dentro. É a intenção que conta, e não o vocabulário. Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente até canta. Isso não quer dizer que sai daqui para o alto, não é? A prece é uma ferramenta divina que não precisa de intermediário para falar com Deus. Ela dá aquilo que a gente precisa e não o que a gente quer. O que quer dizer isso? Tem gente que reza todo dia para ganhar na loteria. Tem gente que reza muito para que fulano que não quer mais saber dela, volte. Principalmente as jovenzinhas, né?
não adianta muito. Quando a gente para estudar melhor, mais a fundo, a gente vê que esse tipo de pedido não alcança nada. Ele não chega nunca a lugar nenhum, não é? A oração deve ser feita com palavras simples e sinceras. Deus somente ouve os que oram com sinceridade e confiança. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não tiver sinceridade, a prece não chega até Deus? Não. A prece para chegar a Deus só pode sair de dentro de mim, da minha intenção de me dirigir a Ele. Se pura e simplesmente eu estiver decorando uma prece enquanto eu penso no meu arroz no fogo, ela não vai sair nem para o telhado, como diz o Raul, né? Poucos sabem orar devidamente. Para orar, você precisa de um local sossegado. Você precisa ficar em comunhão com Deus. Mas então, mesmo que eu esteja numa aflição danada, eu vou ter que correr para um lugar sossegado? Claro que não, né, gente? Eu posso orar em qualquer lugar, em qualquer situação, porque a prece sai de dentro de mim. Eu não preciso de um livro, eu não preciso me ajoelhar, eu não preciso nada disso. A prece não precisa ter formas, ela nem tem, ela sai de dentro de mim. Não existem palavras bonitas ou feias. A gente leu ali no começo, o Zé simplesmente dizia: oi Jesus, eu sou o Zé. Mas era com tanta convicção, era com tanta intenção de fazer Deus ouvir, que ele conseguia, com duas palavrinhas: eu sou o Zé. Na impossibilidade de um local sossegado, então, a gente pode rezar em qualquer lugar, gente. A oração pode ser feita no meio do milharal, na borda do fogão enquanto você cozinha, no tanque enquanto se lava a roupa. Porque a prece, ela não tem condição social. Qualquer pessoa faz qualquer oração em qualquer lugar, desde que seja de dentro para fora. Cada um ora segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem a ver o coração. Todas as religiões nos ensinam a fazer oração, todas. Algumas mais sofisticadas, outras menos, todas nos ensinam. E a oração feita, seja em qualquer religião que for, ela toca o nosso coração, ela vai tocar o divino. Ela vai ser ouvida por Jesus, vai ser ouvida pelos Espíritos, seja a religião que for. Cada um ensina a sua maneira a prece, mas todas elas têm que sair daqui. A fórmula é nada, o pensamento é tudo. Na coletânea de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, né? Sem fraseologia inútil, porque vamos falar bem a verdade, né? Tem gente que acha que rezar é pegar o dicionário inteirinho e tacar ali. É bonito falar, pode ser até bonito, mas não surte efeito, né? E muitos espíritas se inflamam, mesmo espírita, conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eles se inflamam. E ao invés de uma sentida prece, fazem um discurso imenso e cansativo. Vocês querem mais cansativo do que uma prece cumprida, gente? A prece tem que cumprir o papel dela. Ela não precisa ser imensa, porque aí a gente perde até o que a gente veio fazer. Eu vim para o centro espírita para o todo. Eu quero assistir a palestra, eu quero passe, eu quero a água fluidificada, eu quero tudo que o centro pode me oferecer. A prece é o início, ela abre os trabalhos, né? É só isso. Agora, se eu chegar aqui, vou abrir os trabalhos, faço uma prece de 1 hora, acabou o trabalho, ficou na prece. Daí 2 minutos eu já faço a de encerramento, acabou. A gente tem que ter também o bom senso. A prece tem que ser bonita, sentida e que todos entendam. Nem tudo se pode obter pela prece. Deus atende a pedidos justos que servem para o nosso progresso
ou para auxiliar, aliviar a nossa dor, ou a dor daqueles que sofrem, que a gente pode pedir em favor deles, né? O que Deus nos concede sempre é a coragem, a paciência, a resignação e os meios para nos livrar da dificuldade. Até quando a gente está numa aflição muito grande, é nessa hora que a gente tem convicção. Vamos falar bem a verdade, né? Quanto maior a dor, mais profundamente a gente ora. A gente se apega a Deus nesse momento de uma maneira maravilhosa. Tomara que a gente pudesse fazer isso o tempo todo, né? Mas Deus não ouve a nossa prece e tira o problema que a gente quer que Ele tire. Em hipótese alguma. Aquilo que você tem que passar, ninguém passa por você. O que Ele nos faz através da prece é nos dar força para aguentar aquele pedacinho, resignação para aceitar e coragem para passar por aquele pedaço sem desanimar. Isso a prece torna possível. Eu olhar aquele problema que antes me parecia insolúvel de uma maneira diferente. Eu olho com fé, eu acredito que alguém vai me auxiliar, que esse auxílio vem em forma de coragem, em forma de resignação, em forma de fé. Aí sim eu estou pronto para resolver o meu problema. Não com o desespero que eu estava antes do pedido. Nós estamos aqui na Terra para nos completar, para continuar desenvolvendo as qualificações nobres existentes em nós, porque todos nós temos qualificações nobres. O problema é que a gente é meio torto, esquece dessas qualificações nobres e vai catando pelo caminho, através de todas as nossas encarnações, encrenca. A gente faz uma dívida aqui, outra ali, e muitas vezes, a maior parte das vezes, nós esquecemos dessas qualificações nobres e colocamos ela lá para baixo, vamos amalgamando e botando para cima os nossos defeitos. Por isso que encarnação após encarnação ainda estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, loucos para sair dele, mas sem muita coragem para nos melhorarmos, que é a única porta que faz com que a gente saia desse mundo, não é verdade? Combater as nossas inclinações, isso a gente precisa. Combater as más inclinações. A cada uma que a gente combate, nasce uma qualidade. E eu estou aqui nesse mundo só para isso. Eu só tenho o meu principal objetivo em cada encarnação é essa. É deixar de lado muitos defeitos e aflorar as qualidades. Porque eu tenho todas. Eu não vou adquirir qualidades. Eu nasci com essas qualidades. Eu preciso aflorar. E para aflorar, eu preciso deixar os defeitos de lado. Mas está difícil, né, gente? O que a gente pode pedir nas preces? A inspiração nos momentos de dúvida, nas atitudes, as decisões, os comportamentos que nós devemos tomar, sem criar consequências danosas para o nosso próximo. A Dulce costuma falar sempre, ela fala, gente, a gente tem que estar em estado de prece. E é verdade, é uma grande verdade. Não que você passe o seu dia rezando, ninguém faz isso nunca. O estado de prece é aquele estado de pensamentos positivos, de energia positiva, de alegria na vida, de amor que você pode distribuir. Esse é o verdadeiro estado de prece. E quando acontece isso, a gente vai tirando muitos defeitinhos pequenos que nós temos, a par dos grandes, trazendo novas qualidades que nós podemos ter. Vamos dizer, a gente está polindo, né, aquilo que está sem brilho dentro de nós. E podemos também, através da prece, pedir, além de tudo, revigoramento das energias. Tem dia que a gente está tão fragilizado, quando acontece, infelizmente, alguma tragédia, alguma coisa assim, a gente se sente última das pessoas. Você se sente tão pequeno, você tem a impressão que você vai se dissolver na dor. É nessa hora que a gente tem que se dirigir ao mais alto, pedindo revigoramento das energias, avivamento da nossa fé, porque às vezes a fé está lá, escondida. Você pensa que tem fé,
Quando você vai ser provado na fé, aí que você fala, gente do céu, eu achava que eu tinha fé. Não tinha, não. O primeiro vento fez assim, ó, na minha chama da fé, né? Orar sempre. Orar muito. Não só pela manhã ou à noite antes de dormir, mas sempre que a gente sinta necessidade. Sabe, quando você tem aqueles pensamentos negativos, quando de repente você saiu da briga de trânsito, é tão comum briga de trânsito hoje em dia, né? E você acabou de ter uma discussão, aí fica pesado o ambiente, fica pesado a sua cabeça, o seu estômago. Então, você se volta para Deus nesse momento, se você puder, vai clareando, a energia negativa vai saindo de você. Você consegue o equilíbrio necessário. Quanta tragédia pode ser evitada nesse momento? Porque você tornou o seu equilíbrio, você se apaziguou internamente, deixa de lado a briga de trânsito e segue o seu caminho. Ao cometer qualquer erro ou leviandade, nós pedimos auxílio para reparar aquela falta. Eu briguei no trânsito, eu tenho que ter a hombridade, a humildade de pedir desculpa. Se eu tiver certo, peça desculpa também, porque você vai evitar um problema futuro. Às vezes a pessoa que você brigou ali naquele momento é uma pessoa raivosa, uma pessoa de má índole, está cheia de problema, vai juntar tudo o mal da vida dela ali em cima de você. Quanta tragédia não acontece, minha gente? O sentimento de bem é o que forma o pensamento que vai chegar a Deus. Porque nada de mal chega até Deus. Tudo de mal que a gente pensa só volta para nós mesmos. É um espelho, gente. Eu penso mal, volta para mim. Eu penso bem, volta para mim também, né? É a lei da reação, da ação e reação. O dever bem cumprido é aquele que propicia o bem para todos, sem causar mal a ninguém. Um dia nós vamos entender isso. Para a gente progredir, a gente não pode passar por cima de ninguém. E o passar por cima não é igual aquela historinha de novela que você mata aqui, judia ali, trai ali. O passar por cima, muitas vezes, é sem querer você humilhar uma pessoa, você magoar. Você nem sente que você está magoando, é a sua maneira de ser, mas a pessoa sai magoada. Então você se coloca em estado de prece, porque você vai perceber que você magoou. Se você está com o seu pensamento elevado, você vai perceber. Primeiro que com o pensamento elevado você não dá coice em ninguém. Então você não vai magoar ninguém. Não nos preocupemos que a oração tenha palavras difíceis e padrões previamente estabelecidos. O Pai Nosso é a oração que Cristo nos deixou. É uma oração maravilhosa. Veja palavra por palavra, a fundo, o que é o Pai Nosso. Agora, pega essa mesma oração e diga: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade. Tem algum sentido interno? Não tem. É a mesma oração maravilhosa, mas ela foi falada da boca para fora, automaticamente. Não surtiu efeito nenhum. Se eu tivesse cantado, era a mesma coisa. Qualquer musiquinha que eu cante nesse teor vai surtir o mesmo efeito. É importante que as nossas preces nos conectem à energia de paz e amor de Deus. Sempre tem que haver essa conexão. Senão não é prece. Senão não chega, não alcança o objetivo. Por que Deus não atende a prece visando a obtenção de bens materiais? Será? Por quê? Poxa, eu já pedi tantas vezes para ganhar na loteria. Nada, nunca ganhei nada. Porque tudo que nós precisamos já nos pertence. Deus, no momento da criação do ser espiritual, tudo que precisávamos nos foi dado. Tudo que nós precisávamos
nos foi dado, no momento da nossa criação. Nós não precisamos mais nada que isso. A vida física e os atrativos que ela nos oferece é só um momento. A gente só está aqui para nos aprimorarmos. Aí tem gente que passa aqui achando que essa vida é eterna e que a vida espiritual é um pedacinho de luz. Tem nada a ver, a gente inverte. A gente acha que vai viver eternamente e toca trabalhar feito louco, toca catar dinheiro feito doido, amontoa dinheiro, compra muitos imóveis, compra muito carro, viaja demais, passeia demais, de repente morre. E aí? Fica tudo. Alguém já viu um caixão cheio de dinheiro? De propriedades? Não, gente, tudo fica aqui. Nós só levamos aquilo que nós adquirimos dentro de nós. Então, a gente precisa estar bem materialmente enquanto está aqui? Sim, claro que sim. Mas nós temos que sempre pensar que em termos de espiritualidade e de eternidade, a nossa vida na Terra é isso aqui, ó. Seja com 90, com 100 anos, ela é um átimo. Ela passa que a gente não sente. E olha, eu com 70 e lá vai cacetada, posso dizer para vocês que a vida passa muito rápido. Eu não senti chegar aos 70, entendeu? A gente não sente mesmo. Se cada um de vocês olhar para dentro de vocês, vocês vão ver, poxa, parece eu cheguei aos 30, cheguei aos 40, não parece que eu cheguei aos 70, mas eu cheguei. Então, aqui passa muito rápido. Não há nenhum tipo de necessidade da gente se apegar a esses bens materiais da maneira como nós nos apegamos. Vamos nos dissociar um pouco disso, nos colocar em cada necessidade material, colocar um pensamento mais elevado, a aquisição de um sentimento mais elevado. Se a gente começar a fazer isso devagar, a gente vai melhorar. A gente vai conseguir caminhar um pouco mais rápido rumo à nossa evolução, né? Nós somos devedores muito aquém do que poderíamos ser. A gente ainda não está nem na metade do caminho. A gente só se vê como seres carnais, esquecidos de que somos espíritos eternos, em ascensão para mundos melhores. A gente não está aqui para desfrutar de bens materiais. Utilizamos esses bens enquanto eles nos servem. A gente está aqui para se melhorar. A gente está aqui rumo a mundos melhores. O nosso espírito tem que evoluir, querendo ou não. Então vamos tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida. Muito obrigada.